irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meu tributo de gratidão ao Senhor, bom Deus, pela oportunidade riquíssima que me proporciona poder mais uma vez estar neste santuário com a noiva do Cordeiro, com o privilégio de celebrá-lo na beleza de sua santidade, podendo dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e agradecê-lo pela dádiva que nos proporciona de podermos juntos meditarmos na sua bendita palavra e sermos agraciados por ele com a oportunidade ímpar que ele nos concede de crescermos em graça e conhecimento. Quero glorificá-lo pelo milagre da vida, pelo investimento que fizera na minha vida no dia de hoje, permitindo-me amanhecer vivo, inalando oxigênio e presenteando-me, concedendo-me o privilégio de terminar o meu dia no seu santuário, com o seu rebanho e com a alegria de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Neste momento tão especial, externar o meu júbilo de gratidão a Deus pela vida, pela família e pelo ministério do pastor Vicente Mariano, agradecê-lo muitíssimo pela confiabilidade, pela generosidade, pela bondade para comigo, numa demonstração de credibilidade, de investimento, de bênção, me acolhendo nesta casa, estendendo suas mãos sacerdotais, pastorais, ministeriais sobre a minha vida e abençoando-me no dia de hoje, permitindo-me servir a Jesus debaixo de sua autoridade pastoral. A nossa oração é que o Senhor conceda-lhe saúde e longevidade até Cristo voltar, que continue usando e abençoando de forma tão dimensional, juntamente com a pastora Elisa Mara, com a Bruna. Eu vi a Bruna e me surgiu duas dimensões ao ver a Bruna. A primeira é a minha conscientização, a conscientização que eu estou tão idoso, mas ao mesmo tempo, como Deus me ama muito, porque vi a Bruna, e a Bruna, o ministério do pastor Vicente, talvez os irmãos que estão aqui desfrutando desse cumprimento de promessa na vida dele, não foi testemunha in loco do que nós presenciamos. Este casal morava numa, não sei como é que lá no Rio a gente chama de uma meia-água, chamamos de uma meia-água, que é uma dependência, no fundo de uma igreja, a Bruna pequenininha correndo lá no fundo da igreja, e nós tivemos pela primeira vez, e o que vocês veem, Deus usando aqui, pastor Vicente aqui, ele já fazia isto, em um lugar pequeno, sem projeção, sem perspectiva, sem recurso. Ora, podia estar chovendo, um frio, 5 horas da manhã, já na rádio, abençoando o povo e se cumprindo o que a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, no muito, Deus sempre coloca. E quero agradecê-lo por esse gesto tão nobre e abençoar a minha vida, e ver a Bruna, ver o Lucas. Eu pude ver o Lucas, eu peguei o Lucas no colo, olha aí, cara, sério mesmo, eu vi no ventre, ele já está aí, ó, um homenzarrão, acho que vai já ser pai, né, cara? Meu Deus do céu, como é que Deus é bom, só crente vive isso, meu Deus do céu, maravilha, e eu quero agradecer a Deus por isso. Pois bem, já que estamos em pé, vamos à Bíblia. Essa família é uma família muito abençoada, muito honrada, muito honrada, muito honrada, e fiel a Deus, fiel a Deus, fiel a Deus. Vocês não têm noção quantos cálices amargos a pastora Elisa
a Bruna, pastor Vicente, beberam juntos, por amor ao reino, por amor a Deus. Ele não tem noção. Abra sua Bíblia, livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, é o capítulo 19, e nós vamos utilizar hoje os versículos de número 1 até o versículo de número 8. Viu, pastora Edson aqui hoje, lá do Rio Grande do Sul? Que honra, hein? Atravessou, rapaz. Ele te ama muito, rapaz. Te ama muito. Se você achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Acompanhe a leitura comigo, por bondade. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, hoje não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Versículo 8: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Por bondade, assentai-vos. E eu vou pedir uma generosidade aos irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar pela graça de Deus nesses versículos que nós lemos. Eu gostaria de conscientizá-los de algumas verdades. A primeira delas, que eu não vou falar nada que os senhores já não saibam. A segunda delas, que eu vou apenas lembrá-los aquilo que os senhores já sabem, já conhecem. E a terceira delas é que nós vamos caminhar à luz da Bíblia Sagrada. E neste cenário bíblico, há uma probabilidade muito grande da gente visualizar impressa na vida, na pessoa do profeta Elias, a nossa própria imagem. Como também há uma probabilidade muito grande de olharmos para cada um de nós e visualizarmos impressa a vida e a dramaticidade do profeta Elias. A nossa temática é reacendendo a chama pela vida ministerial.
Mas a minha proposta hoje aqui não é trabalhar somente o aspecto ministerial, mas de uma forma mais globalizada, mais ampla, mais panorâmica, mostrar a realidade da vida de cada um de nós, no exercício do ministério e o que esse ministério nos proporciona. E baseado nesta proporção que o ministério nos oferece, e ao mesmo tempo as metamorfoses que eles exerce dentro de cada um de nós, ao ponto da gente entrar em um processo depressivo, que é o caso do processo Elias, e perder o sabor da vida, e a gente vai ver que não tem nada a ver com pecado, com desvio da fé, por ferir a santidade de Deus, é simplesmente um esgotamento, uma exaustão, a um limite que chegamos, e a gente não percebe isto nos momentos favoráveis. Mas quando surge algo desagradável, é aonde vamos perceber que no nosso homem emocional existe uma panela de pressão a explodir a qualquer momento. O profeta Elias, no capítulo 19, ele vai nos proporcionar esta visibilidade. Quando nós olhamos e fazemos uma comparação entre o capítulo 18 e o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, é possível a gente visualizar as duas fases do ministério, é possível a gente visualizar ali as circunstâncias paradoxal que o ministério nos oferece, e é possível a gente visualizar ali a diferença de virtudes espirituais para a humanidade. Quando você olha para o capítulo 18 do livro dos Reis, você vai ver um ponto geográfico, e o ponto geográfico, o auge, é o cume do Carmelo. E no cume do Carmelo, só para a gente entender aquilo ali, é onde Elias está restaurando o altar, é onde Elias está orando com fervor, com veemência, com eficaz, com ousadia, com autoridade, onde ele está mexendo com os céus. E na oração, se você olhar para o capítulo 18, Elias nem termina de orar, o céu já está se abrindo, o fogo já está descendo, já está lambendo os elementos do santuário, o povo vai ser curado da sua idolatria, o povo começa a adorar a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, vão executar os profetas de Baal, vai ter o cumprimento da palavra profética liberada por Elias, que haveria chuva, e o céu abre, vem abundante chuva, é o auge, é o apogeu, é a êxtase. Porém, quando você entra no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, Elias, o profeta do fogo, o homem que ora, Deus responde com fogo, o homem que diz que vai chover e chove, que não vai chover e não chove, o Elias, o temido. Quando você vai para o capítulo 19, por causa de uma notícia, por causa de uma mensagem, Elias vai para debaixo de um zimbro e vai expressar uma série de decadência e de doenças psicossomáticas. Você vai ver Elias sentando, você vai ver Elias abandonando o seu moço, você vai ver Elias no meio de um deserto. Cadê o homem do fogo? Cadê o homem da oração? Cadê o homem do cume do monte? Cadê o homem que diz, vai chover e chove? Ele está lá dizendo assim, tira a minha vida, não quero mais viver, Senhor, mata-me. E no fundo, Elias não quer morrer. Ele não quer morrer. É porque o medo foi instalado dentro dele.
E se o medo instalou, cadê o fogo? O fogo apagou. De um capítulo para o outro, o que era o homem do fogo não passa de cinzas. De cinzas. Está visualizando agora não fogo caindo, céu se abrindo, chuva descendo, Deus agindo. Ele agora está projetando sua morte. Ele quer morrer com um sentimento que ele é o único, o fiel, o santo, o profeta, e ele quer morrer. Aí Deus vai tratar de Elias. Deus não vai tratar de Elias falando com Elias. Deus vai tratar com Elias mostrando a vida de Elias para ele mesmo. E como que Deus vai mostrar isto? Deus vai enviar um anjo. E este anjo, Elias, já não está mais sentado, porque a decadência é esta: você senta, depois deita. Elias já está deitado. Depois de deitar, você vai dormir. Elias está dormindo. Aí, ao invés de Deus ecoar sua voz, fazer cair fogo do céu, Deus não faz. Não tem fenômeno, não tem chuva. Tem um anjo que vai montar um cardápio para Elias. E leva o cardápio. E esse cardápio tem pão e água. Só que tem um detalhe. Você vai ver que esse pão está sobre a brasa. Não é fogo, é brasa. Parece a mesma coisa, mas não é. A brasa é o resultado de um fogo. Aí Deus está mostrando nesta brasa o que ele pensa de Elias, o que ele quer de Elias. Porque na verdade o fogo tinha apagado em Elias. E Elias agora estava na cinza. Aí Deus estava dizendo: a minha visão sobre você, o que eu quero de você, não é que você viva como uma cinza. Eu quero que você seja uma brasa. Porque você olhando para uma brasa, você não vê fogo, mas tem fogo. E numa brasa há a possibilidade de acender um grande fogo. E Deus mostra isso para ele. E Deus vai restaurar toda a panorâmica da vida de Elias. Deus vai restaurar o seu homem espiritual. Deus vai restaurar o seu homem emocional. Deus vai restaurar o seu homem físico e vai alimentá-lo. E você viu no final do versículo, 40 dias e 40 noites sustentado com aquela refeição. E para onde ele vai? Para Horebe, o monte de Deus. E o que é o monte de Deus, Horebe? É o monte do fogo. Aí Deus tira ele do Carmelo, ele está nas cinzas e vai conduzi-lo novamente para o manto do fogo. Isso estou lhe dizendo, porque isso aqui é o retrato da história de cada um de nós. A nossa vida é caracterizada por fases. E a fase na nossa vida e no nosso ministério, que a gente está no cume do monte, a gente está orando, a gente está restaurando o altar, a gente está invocando a Deus, Deus está respondendo imediatamente, está sinalizando que a gente representa seu reino, seu governo, que a gente está debaixo da sua autoridade. Sinais, eventos, fenômenos acontecem. E quando a gente acha que atingimos o máximo, aí chega um mensageiro. E aquela notícia vai fazer a gente enxergar quem somos de verdade. Que ela vai mexer com a gente. Aí termina no fogo e daqui a pouco está nas cinzas, frustrado, isolado, desanimado, querendo morrer, sem sabor mais pela vida, mas na verdade não quer morrer, só está com medo.
só quer fugir de um problema, não quer enfrentá-lo, não quer encará-lo, quer se omitir. Aí o fogo que tinha foi embora, é só cinza. Só que a Bíblia vai dizer que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Aí Deus cria meios, Deus cria circunstância para a gente enxergar o propósito dele. No caso de Elias, Deus colocou um pão e uma água, e colocou uma brasa e diz: essa brasa é você. Você está vivendo como cinza, mas eu te chamei para ser brasa, porque a brasa você pode incendiar a qualquer momento. Essa é a ideia que nós vamos trabalhar hoje aqui. Então a gente vai extrair algumas lições aqui muito interessantes. E quando você olha para o início do versículo 1, no capítulo 19, a Bíblia é extraordinária. Versículo de número 1 diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Vamos destacar o nome Elias. Elias. Elias é o referencial. Elias é o profeta. Elias é o destemido. Elias é a voz profética de Deus. Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, quando Elias anuncia que não haverá chuva, Elias não diz assim, não profetiza, assim diz o Senhor. Ele diz assim: é segundo a minha palavra. É segundo a minha palavra, não vai ter. E Deus vai e assina embaixo. E não tem chuva. E não tem chuva. Aí chega aqui esse Elias, o profeta, o homem que tinha acabado de orar, o homem que fez o céu se abrir por meio da sua oração, moveu a mão de Deus. Agora está aqui Elias, olha, Elias. Agora como ele está? É só você olhar para o versículo 4. É só você olhar para o versículo 4. E ele foi ao deserto. Ele sai do cume de um monte e vai para onde? Para o deserto. Aí pergunto a vocês, pode ler no texto: Deus mandou ir? Tem voz de Deus? Tem anjo falando? Ele vai por conta própria, pelo instinto, iniciativa pessoal, voluntária. Não é Deus que manda. Ele vai para um deserto, caminho de um dia. E quando ele chega no deserto, olha a decadência de andar sem o ecoar da voz de Deus. Ele se assenta, em pé, agora já está sentado, debaixo de um zimbro. E ali ele vai perder o que? O ânimo, e vai pedir a morte. Eu quero morrer. O que isso aqui nos ensina? O homem que estava com o coração em chama, inflamado, agora não passa de cinzas, pedindo a morte. Pedindo a morte. Isso vai nos ensinar algumas verdades. E a primeira verdade está aí no tópico número 1 da sua lição, que vai nos ensinar o seguinte: ninguém está isento de experimentar uma fase de cinzas na vida e aflorar um sentimento fúnebre. Não condene Elias. Elias é um retrato. Elias é uma projeção de cada um de nós. Elias vai nos ensinar que nenhum de nós estamos isentos de experimentar uma fase de cinzas e aflorar um sentimento fúnebre. Isso significa dizer que não é porque Deus te chamou, não é porque Deus te ungiu, não é porque Deus te deu um dom, não é porque Deus te deu uma vocação, não é porque Deus te deu um ministério, não é porque Deus te deu fé, não é porque Deus te deu graça,
Não é porque Deus te deu unção, não é porque que Deus te deu o selo do Espírito Santo, os dons espirituais, que isso aí vai te fazer divino. Não vai. Você vai viver momentos de auge, manifestação do poder de Deus. Deus lhe usando de uma forma sobrenatural. Deus impactando seus contemporâneos. Deus mudando a história de um povo. Deus fazendo mudança de destino. Você ser o canal da bênção de Deus. E no outro dia, você não aguentar nem com o seu próprio corpo. Você com o sentimento de sumir, largar tudo. Porque uma mensagem vai sinalizar que o fogo não é único. O fogo tem que ser constante. E vai você sair de um fogaréu, vou usar essa linguagem do Carmelo, e você vai para debaixo de um zimbro, para um deserto, sem nada. E você só vai falar em morte. Agora não é falar com Deus, não é pedir fogo do céu, não é responda-me. Agora eu quero morrer. Eu quero morrer. E por que quer morrer? A gente precisa entender algo aqui, que isso vai nos ensinar. É que no exercício do ministério, tudo que fazemos para Deus, não fazemos com natureza angelical e nem divina. Porque nenhuma virtude espiritual aborta de nós a nossa humanidade. Isto significa dizer que, pelo incrível que pareça, o exercício do ministério gera desgaste. Tem as suas bênçãos, mas tem os seus ataques. Só para você entender um pouquinho de Elias. Por uma pessoa febril que você ora no final de um culto, você leva aquela febre contigo. Por uma pessoa que te pediu uma oração, ela está cheia de cargas negativas, espirituais. Você ora por ela, você leva aquelas cargas negativas contigo. Porque o ministério te gera desgaste. E ele te desgasta tanto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E chega um momento na vida que você vê fogo caindo do céu com a sua oração, vê chuva abençoando o povo, e logo após, você quer largar tudo, você quer desaparecer. É Deus nos ensinando em Elias que ele não tem filhos privilegiados, ele não tem prediletos, e que se ele te chamou, vai ter momento na vida que você vai experimentar uma fase de cinza. Você não vai querer nem sair de casa, você não vai querer ouvir vozes, você não vai querer ninguém perto de você. Você mesmo vai decretar o teu fim. Você vai achar que ali acabou tudo, que não tem mais projeção de Deus para você, e vai alimentar aquele sentimento fúnebre. E isso vale importante salientar aqui. Não é porque você está desviado. Elias não estava desviado. O que vai mexer com Elias é uma notícia. Não é porque você quebrou um princípio. Não é porque você feriu a santidade de Deus. É porque você cuidou do seu homem espiritual, mas negligenciou do seu homem emocional. E quando Deus age, quando tudo opera, quando você vê os milagres, o teu homem emocional está desgastado. Aí qualquer som, qualquer notícia, qualquer pé de vento, qualquer acontecimento vai te desestabilizar. E vai te levar para onde? Para debaixo de um pé de zimbro, para um deserto. Sabe o que você vai enxergar? Só sua sepultura.
Você se esquece do que Deus já fez, do que Deus te chamou, de como Ele te usou, da forma que Ele operou através de você. Aí você só enxerga uma sepultura. A gente vai caminhar um pouco sobre isto, e você vai ver aí no ponto 1. No ponto 1, você vai ver aí que Elias era conhecido como o profeta do fogo, mas está mergulhado numa crise existencial. Como que o profeta do fogo vai ser apagado com uma notícia, uma crise existencial? Você precisa entender isso aqui. Eu quero que você guarde isso aí na tábua do seu coração. Guarde isso aí, que é importante. Não é porque Deus lhe chamou, não é porque Deus lhe ungiu. Eu quero enfatizar bem isto aqui. Não é porque Deus confiou um ministério a você, uma vocação, um dom, um talento, e Deus colocou você dentro do seu reino para fazer a sua obra, para ser usado por Ele, que você se tornará imune às crises da vida. Você não está imune às crises da vida. E por que você não está imune às crises da vida? Porque você não é de aço. A fé não te faz divino. A unção não te faz divino. A graça não te faz divino. O poder de Deus não te faz divino. Os dons espirituais não te faz divino. A unção que flui, que emana, que corre sobre você, não te faz divino. Você não é de aço, você é de carne e osso. Segundo a Bíblia, você é de vaso de barro, está sujeito aos momentos críticos, está sujeito aos conflitos existenciais, e você precisa entender que a vida, ela é marcada por adversidade, a vida é marcada por fases, a vida é marcada por riscos, ela é uma plataforma de surpresa. Você amanhece sorrindo, termina chorando. Você termina chorando, amanhece sorrindo. Você amanhece plantando, colhendo flores, e termina o dia colhendo espinhos. A vida é característica disso. Ela é marcada de surpresas. E quem não tem consciência dos riscos existenciais, não tem preparo, não tem estrutura, não tem estabilidade para enfrentar as novas situações críticas, desafios e perdas. Só vou explicar isso aqui na prática. O que é você orar por uma pessoa e ver Jesus curar? E você orar para o teu filho e ele decidir não curar, que é o meu caso. Eu orei por uma pessoa morta, os médicos mandaram encomendar o caixão. Eu orei por ela. Deus deu fígado novo, deu rim novo, estômago novo, intestino novo, está viva até hoje, gerou filho. E eu orei 11 anos consecutivos para o meu filho. E Deus fez silêncio. Eu não era para estar aqui. Eu era para estar num deserto, debaixo de um pé de zimbro, e dizendo: mata-me, me recolhe. Por que fez isso comigo? Me leva. Mas se você não entender que você não está imune, que a vida tem as suas surpresas, que você vive entre aceitação e rejeição, aplausos e vexames. Não pense que todo mundo vai te aceitar. Vai ter momento que o pessoal vai te rejeitar, não vai querer ouvir a tua voz, não vai querer estar perto de você. Não é porque você é o problema, é Deus te ensinando.
Vai ter gente que um momento vai te aplaudir, vai fazer festa, mas vai ter momento que o pessoal vai te criticar, vai te apedrejar. Por quê? Porque a vida é Deus ensinando. Eu não escrevi a história da sua vida só em cima do monte, vendo fogos cair. Eu escrevi a sua vida também debaixo de um pé de zimbro, num deserto. Para você entender que você não é um super-homem, que você não é uma mulher maravilha, que você é gente, que você tem limite. Glória a Deus, glória a Deus. Agora olha para o versículo 2. Isso aqui tem algo muito interessante. Olha para o versículo 2. Quem é que reinava na época? Não era Acabe? Acabe não era casado com Jezabel, uma das piores, uma das mulheres mais cruéis, mais malignas, assassina de profeta. Não era ela? Mas olha a covardia. Vê se é Acabe que vai falar com Elias. Vê se é Jezabel que vai falar com Elias. Não vai. Os dois não expõem a face. Envia um mensageiro. Manda uma mensagem. Aí manda-se a mensagem: olha, amanhã. Sabe o que você fez aí com os profetas? Amanhã farei a mesma coisa contigo. Um mensageiro com uma notícia. A notícia dele foi como um balde de água fria sobre a chama que estava na vida de Elias. Apagou tudo. Uma notícia. Falar nesta notícia, não está escrito, não enviou em mensageiro? Uma notícia. Então deixa eu falar um pouco sobre vocês aqui. No seio familiar, nas escolas e na escola da vida, quando nós nascemos, só nos ensinaram a ganhar. Ninguém nos treinou para a perda. Só nos treinaram para receber notícias favoráveis a nós. Mas ninguém nos treinou para recebermos notícias negativas. Haja vista que crentes que estão dentro da igreja ceiando, quando recebe uma notícia desfavorável, ele se descontrola, ele perde o chão, ele perde a paz interior. Sabe quem é a primeira pessoa que ele vai culpar? Deus. Sabe qual é a segunda pessoa que ele vai punir? Ele mesmo. Me tira, me mata. Por que isto comigo? Simplesmente só fomos treinados para as coisas positivas e não para as negativas. Nós não fomos treinados para filtrar as notícias. As notícias têm influências como bomba atômica dentro de nós. Quando a gente não tem habilidade de fazer um filtro, é justamente o que vai acontecer com Elias. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver comigo? E eu vou contextualizar isso aqui para vocês. Para os Acabes e para as Jezabéis deste século, não é interessante os Elias de Deus viverem continuamente inflamados na chama do Espírito Santo. O que os Elias e os Acabes eles vão fazer? Se eles não podem te tocar,
eles vão gerar mensagens para te contaminar, para te adoecer, para te paralisar. Uma mensagem parou o profeta. Uma palavra te neutraliza. Se você não tiver habilidade de filtrar o que você está ouvindo. E esse tipo de gente que programa essas mensagens, que libera essas mensagens, são covardes, são traiçoeiros, são perseguidores, porque eles não dão a face, eles não falam diretamente contigo, eles não te enfrentam, eles não ficam olho a olho com você, eles sempre têm um instrumento, sempre tem um intermediário, sempre tem uns mensageiros para ir lá para te intoxicar, para tirar a tua paz, para roubar a tua alegria, para mexer no teu domínio próprio e te desequilibrar, para tirar o teu sabor pela vida, porque esse tipo de gente não tem coragem de falar com o profeta. Eles não enfrentam o verdadeiro profeta. Aí eles mandam mensageiros que são malignos, com mensagens malditas, porque só maligno carrega mensagem maldita, só maligno carrega mensagem maligna, e essas mensagens, elas vêm para te contaminar, elas vêm para formatar ninho de serpente na tua mente, elas vêm para te intoxicar, elas vêm para te adoecer, elas são enviadas, e elas, se você não filtrar, como Elias não filtrou, apaga todo o fogo da tua alma. Se você está cantando, você para de cantar. Se você está sorrindo, você para de sorrir. Se você está orando, você deixa de orar, levanta desesperadamente, porque apaga o fogo da tua alma. E por que faz isso? Porque ela mexe tanto no teu consciente, que ela faz você rapidamente esquecer das promessas que Deus lhe fez. Deus prometeu que ia te cuidar de você, você esquece daquilo. Deus prometeu que ia te proteger, você esquece daquilo. Deus prometeu que ia sustentar você, você esquece daquilo. Deus prometeu que Ele seria o teu guarda, o teu protetor, o teu guia, que Ele que conduziria você na face da terra, e você esquece tudo daquilo. Aí quem vai te mover? Uma mensagem. Quem vai te conduzir? Uma mensagem. Aí com essa mensagem você perde o fervor espiritual. Aí você não consegue cantar, você não consegue louvar, você não consegue orar, você não consegue fazer nada para Deus. Me permita, porque é uma escola bíblica. Eis a razão de muitos crentes e muitos obreiros desanimados, abatidos, inertes, inoperantes, imóveis. Sabe por quê? Porque deram mais valor, mais ouvido, mais audiência às mensagens de Jezabel do que a voz do Espírito Santo acerca da história da sua vida. Quantas vezes o Espírito Santo ecoou a voz: estou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, você não está sozinho. Aí uma mensagem faz você esquecer de tudo isto. Só existe eu estou sozinho, enquanto Deus falou muitas das vezes: você é meu filho, eu te chamei, eu te consagrei, eu estou contigo, você não anda sozinho, eu sou teu guia, eu sou teu sustento. Mas uma mensagem
apaga tudo isto. Uma mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é Jesus. Glória a Deus. Aí tem um detalhe. Nós vamos para o ponto 1.3. Veja que vai dizer: Elias começou seu ministério no fogo e terminou no fogo. Mas na metade do ministério viveu nas cinzas. Vamos olhar um pouquinho o versículo 4. Vamos olhar o versículo de número 4. E ele se foi ao deserto. Vamos dar mais uma ênfase nisso. Não tem o ecoar da voz de Deus dizendo: Elias, vá para o deserto. Ele foi por vontade própria. Ele mesmo dirigindo seus próprios passos. Não tem Deus determinando, orientando. Ele que vai. Caminho de um dia. E veio, chegou no deserto. Olha a primeira atitude dele no deserto. Vai se assentar. Isso é declínio. Ele está em pé, agora sentado, debaixo de um zimbro. Agora o homem que está assim: ó Senhor, Deus de Abraão, lá no versículo 38 do capítulo 18. Ah, Deus de Isaac, Deus de Israel, se manifeste hoje em Israel, para que este povo saiba que eu sou teu servo. Responda-me, responda-me. A isso ele ora no versículo 36, 37, no 38. Então caiu o fogo do Senhor. O mesmo que está lá orando, e antes de terminar está caindo o fogo do Senhor, agora está ali, ó. Sabe o que está dizendo ali? Agora ele está ali: Senhor, agora não é para cair fogo do céu, já basta. Já basta. Olha, vamos analisar isso aqui. Quem é que controla os nossos dias na terra? Quem é que fecha o último capítulo do livro da nossa existência? Somos nós ou Deus? Ele está fechando. Já basta. Como quem diz: acabou. Não tem mais jeito. Aqui é o final. Toma agora a minha vida. Em outra versão diz assim: mata-me. Eu quero morrer. Tira a minha vida. Querendo morrer. E na mente de Deus, o teu caminho será longo. E ele querendo morrer. Deus projetando para ele caminhar sobre a terra, e ele querendo ir para debaixo da terra. Eu quero morrer. Mata-me. Recolhe-me. E isso aqui é no meio do ministério. Guarde isso que eu vou te falar aqui. O momento de maior risco no exercício de um ministério não é no seu início e não é no seu final, é no meio. É no meio que é a problemática. Porque se você não tiver convicção, se você não tiver experiência plena com Deus, no meio você larga tudo. No meio você volta para trás. No meio você desiste de tudo. No meio você vai ao fracasso. No meio você destrói tudo que você construiu até ali. Então deixa eu lhe dizer algo, eu quero enfatizar isso também. O período mais crítico da vida cristã, ministerial e espiritual é o período intermediário. Guarde isso. Onde você vai definir o que você será no futuro. Porque quando você chega no meio,
você vai definir: ou eu continuo caminhando, que eu já caminhei, eu olho para trás e volto os mesmos percursos. É no meio que você vai definir o que você será no futuro. É no meio que você vai definir se você vai ser frio ou quente. É no meio que você define se você vai ser morto ou vivo. É no meio que você vai definir se você vai ser um religioso ou um espiritual. É no meio que você define. E sabe por que é isso que eu estou lhe dizendo isso? Porque muitos começaram a vida no Espírito, falando línguas estranhas, no fogo, não são, no poder, com milagres, com sinais, com maravilhas, com prodígio. A começar assim é fácil, isto é maravilhoso. Agora, o difícil não é começar, o difícil é manter a chama acesa, porque a chama, quem acende é Deus, mas quem mantém acesa não é Deus. A responsabilidade de manter acesa é nossa. Deus só acende. E começar no fogo é tranquilo, falando línguas estranhas, pulando, profetizando, expulsando o demônio. Se o diabo aparecer, eu passo por cima dele como um rolo compressor. Agora o segredo é no meio. É o mesmo fogo do início, do primeiro passo. É a mesma força, é a mesma dinâmica, é o mesmo fervor, é a mesma visão, é o mesmo desejo, é a mesma sede, é a mesma fome, é a mesma convicção, é a perseverança, a manutenção cabe a nós. É por isso que o Abacuque, o profeta, ele vai orar no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas ele não pede avivamento só, aviva, Senhor, a tua obra, mas ele vai dizer o momento, no meio dos anos, é no meio. Oh, é no meio. Só para você entender isso aqui, para não ir muito longe, é só você fazer uma retrospectiva quando você abraçou a fé. Quando você abraçou a fé, veja a dinâmica que você tinha, veja o fervor. Provavelmente você era o primeiro a chegar no culto. Chegava e esperava a igreja ainda abrir. Você era o primeiro a chegar no momento da oração. Você era o primeiro a chegar na escola dominical. Você vivia como um passarinho de boca aberta, esperando algo, e sair dali: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Agora veja hoje, você fica 2 horas, olhar para a direita, olha para Deus, e fica: cadê? Deus não falou, e corre o risco de voltar para casa sem sentir nada. Deus mudou? O altar mudou? Não, é só o fogo que não foi renovado. Deus é o mesmo, o altar é o mesmo, mas o fogo não foi mantido. Ouça o que eu vou falar aqui. Nem Deus aceita no altar o fogo de ontem sendo o mesmo hoje, e o de hoje sendo o mesmo amanhã. Nem Deus aceita, porque Deus mandou renovar o fogo do altar. Todo dia de manhã o sacerdote tinha que ir lá limpar o altar, colocar lenha e para o fogo continuar, porque Deus queria fogo novo. E a gente se conforma. Aí vai para as cinzas. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para essa igreja hoje aqui. Se prepare, porque a partir de hoje, por meio do poder profético desta palavra, o Senhor, o teu Deus,
está mexendo no teu altar, está restaurando o seu altar, e tudo aquilo que você perdeu aí na caminhada, que você não preservou, que você negligenciou, que ficou para trás aí na sua caminhada, o Senhor Deus está dizendo que vai restaurar tudo e libera uma palavra para você dizendo que o teu fim será melhor do que o teu começo. O teu fim será melhor do que o teu começo. Eu não vou mandar você levantar a mão, não vou mandar você dar glória a Deus, não vou dizer se quem tem fogo ou quem não tem fogo, isso não cabe a mim, só cabe a você fazer uma retrospectiva e ver quem você era e quem você é hoje, e a partir de hoje definir o que você quer de hoje em diante. Glória a Deus. Vamos voltar agora aqui para a palavra. E a gente vai, a partir de agora, identificar alguns sintomas que apagam as chamas da vida, ou pela vida. A gente vai identificar isso. Olhe para o versículo de número 3. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida. Ok? Se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o quê? O seu moço. Em outra versão, deixou ali seu servo. Tem uma versão que também diz que ele teve medo. Neste exato momento, veja que Elias teve medo. Agora vamos ver como é que uma pessoa em cinza se comporta. No capítulo 18, ele está trabalhando em prol dos filhos de Israel. Aqui,
Ele não quer saber dos filhos de Israel. Ele só está pensando nele. E olha, ele é para escapar com vida. O que significa isso? Não importa que os demais morram. O importante é ele sair ileso. E por que ele faz tudo isso? E outro detalhe que a gente vai trabalhar, ele deixa o seu servo. E por que ele faz tudo isso? Porque Elias, ao apagar a chama do fogo, ele vai se tornar escravo do medo. O medo vai se tornar um fantasma, um monstro dentro de Elias. E vai escravizá-lo. E você deve estar me perguntando, o que é isto? O que é isto no meu dia a dia? Então guarde bem isso, quando você permite que toda a sua ousadia, que toda a sua coragem seja substituída pelo medo, você deixará de ser um crente ousado, um obreiro ativo, um obreiro destemido, e você vai se tornar uma pessoa omissa, inoperante no reino de Deus. Você vai ver problemática em tudo, você vai ver impossibilidade em tudo, você vai ver barreira em tudo, e não existe barreira. O que existe é um medo te dominando. E quem é escravo do medo nunca desfrutará da plenitude das riquezas que Deus reservou para ele, tanto na vida espiritual, emocional e biológica. O medo é o ladrão da alma humana. E ele trabalha de forma sutil. Ele habita no secreto do ser humano. Ele vai espreitando e no momento certo ele vai tirando o seu melhor. O medo é irmão gêmeo da insegurança. O medo é inimigo número 1 do amor. Porque aonde predomina o medo, à luz da Bíblia, não predomina o amor. Tanto por o amor a Deus, quanto o amor por si próprio. Mas você precisa entender o que Deus fala a Timóteo. Paulo fala a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 1, versículo 7. Deus não te deu um espírito de medo, mas te deu um espírito de ousadia, ou de fortaleza e de amor. E o evangelista João vai dizer que Deus lança fora, o amor de Deus lança fora todo medo. Todo medo. O Senhor Deus, via sua bendita palavra, está sacrificando. E eu vou usar uma linguagem bem paupérrima. Esse lobo chamado medo, dentro de você, por causa do propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Olhe ainda para esse versículo de número 3. Ele se levantou para escapar com vida. Ele está pensando nele. O que isso significa? Que ele não é só escravo do medo. Ele também é refém do seu próprio egoísmo. Ele não olha para o outro. Não está se enxergando no outro. Ele só está olhando para si mesmo. Só quer o seu bem-estar. Ele só quer manter a sua vida. Só ele. Os outros, não importa o que vai acontecer. E isso é importante no exercício da nossa vida. Porque o egoísmo destrói a capacidade de cada um de nós
enxergar as adversidades sobre vários ângulos. O egoísmo faz a gente enxergar o mar vermelho em um copo d'água. O egoísmo faz a gente enxergar as muralhas de Jericó numa cerca de arame farpado. O egoísmo faz a gente enxergar Golias numa formiga, porque destrói a capacidade da gente enxergar as adversidades em vários ângulos. E a gente tem a tendência de enxergar a dificuldade, as adversidades, só para nos punir, só para nos destruir. Mas a gente não enxerga como um fertilizante para o novo, para algo inédito, para uma nova fase, uma oportunidade de superação. E a gente tem a tendência de nos entregarmos antes da luta começar. A gente se entrega. Por quê? Porque a gente só tem uma visão unifocal. Unifocal. A gente não tem multifocal. A gente não tem várias visões. E eu posso abrir um lequezinho só para mostrar isso aqui para vocês. É o duelo Israel e Golias. O rei Saul e os filhos de Israel, só na voz de Golias já tremiam de medo. Davi olha para Golias. O que tem direito o cidadão que vencer esse gigante? Qual é a recompensa dele? O que ele ganha com isso? É o mesmo adversário, mas para Israel é o gigante. Para Davi é a oportunidade de se promover, de superar, de chegar ao novo. Porque Davi está enxergando uma visão multifocal. A gente tem a tendência da unifocal, onde só enxergamos a nós mesmos. A gente tem a tendência, permita dizer isso aqui, porque é o sentimento de Elias. Só a gente que está na prova, só a gente que está no beco sem saída, só a gente que está com diagnóstico contraditório, só a gente está desempregado, só a gente está na luta, é só a gente, enquanto tem pessoas que estão ao nosso lado vivendo a mesma dor que a gente está vivendo. É o Elias. Só eu restei, Senhor. Que isso, Elias? Eu tenho 7.000 aí, cara. Tão santo como você, tão valente como você, tão herói como você, tão fiel como você. Tem 7.000 ainda aí, Elias. Não é só você. E a gente só acha que é só a gente. Por quê? Porque a gente só olha para nós mesmos. Porque o egoísmo vai alimentar a alma humana com uma autossuficiência. E o interessante no egoísmo é que a gente acha que a gente pode controlar os nossos próprios problemas, resolver as nossas próprias situações, que a gente tem a solução e a resposta para nós mesmos. Elias tentando escapar com fita. E a gente precisa entender isso aqui, guarde bem isso. Você não tem controle da sua vida. Crente não se manda. Crente é mandado. Crente não tem vontade própria. A vontade do crente é a vontade do seu Senhor. E você precisa entender que mesmo que tudo aquilo que esteja acontecendo, a lógica humana, a sua racionalidade não dá explicação para aquilo, entenda que você está nas mãos de Deus. Nada acontece por acaso.
A vida de um fiel não é regido por circunstância, não é regido por azar, não é regido por nada externo, não, e nem por sorte. Crente que é crente não tem sorte. A vida de um crente é regida por uma vontade soberana. Você não entende hoje, mas entenderá amanhã. Tudo que parece negativo não é negativo, é um fertilizante. Tudo que parece destrutivo não é destrutivo, é um combustível. Tudo que parece adverso não é adverso, é só uma escola que está te formatando, te lapidando, te aperfeiçoando, te treinando para algo maior. Só que você não está vendo, só que você não está enxergando, mas Deus está te amadurecendo. Ele está te dando estrutura, só que Ele não explica. Então não olhe para si mesmo, não fique pensando em si mesmo, pense no Senhor. Pense que você está debaixo de uma regência, pense que você está debaixo de um governo, pense que você está debaixo de uma vontade soberana e que o Deus que você serve não erra, não tem equívoco, não falha, não faz nada para te prejudicar. Me perguntaram num podcast como é que eu me relaciono com Deus se Deus recolheu o meu filho. Eu falei, aumentou o meu amor por Ele. Como assim? Por que aumentou o meu amor por Deus? Como assim se Ele recolheu o seu filho? Porque o Deus que eu sirvo, Ele não erra, Ele não falha, Ele não se equivoca, e Ele não faz nada para prejudicar os seus filhos, e Ele não me deve explicação. Está me doendo? Tá. Eu choro todo dia? Choro. Eu sinto a falta dEle? Sinto. Mas Ele não me deve explicação. Ele fez, e se Ele fez o melhor para o meu filho e o melhor para mim. Eu não entendo hoje, mas amanhã, se Ele quiser, Ele vai me explicar, porque eu não entendo hoje, porque a nossa vida é para Ele. Então priorize Deus na sua vida, priorize o projeto de Deus na sua vida, priorize o ministério que Deus confiou na sua vida. Não fique olhando para si mesmo, olhe para o alto, não olhe para si mesmo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a circunstância, para chegar no Horebe. Muitas vezes você vai ter que ir lá para o zimbro, porque Deus vai querer tratar com você ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos um pouco mais nesse versículo 3. Vamos um pouco mais aí. Vê se assim, ó. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá. Olha quando uma pessoa perde a chama e só está uma cinza. O que ele vai deixar ali no final do versículo 3? Deixou ali o seu moço. Eu volto à pergunta, Deus mandou ele abandonar seu moço? Mas ele vai e abandona. Significa que Elias está optando pelo isolamento social. Quando você perde a chama do Espírito, a chama na vida, a chama da vocação, a chama do sabor de viver, do seu ministério, uma das opções que você vai colocar em prática é o isolamento social. Vamos analisar aqui. Que mal esse moço fez para Elias? Foi o moço que deixou Elias ou Elias que deixou o moço? O moço pediu para sair, foi Elias que deixou ele lá. Foi Elias que o abandonou. Quando você faz a opção pelo isolamento, guarde bem isso. Você está abrindo mão de pessoas amigas e fiéis, que não tem o teu nome, que não tem o nível do teu chamado, mas que são pessoas úteis por Deus, que em algum momento da sua vida
elas serão o seu porto seguro, o seu ombro amigo, serão a sua ajuda, teu refrigério. Aí você abre mão dessas pessoas para mergulhar no mar da solidão. A solidão, guarde bem isso, produz desagregação social. A solidão leva ao exclusivismo, mas também à fragilidade e ao fracasso. Aprenda com Jesus. Jesus tinha tudo para ser dominado por uma solidão. Jesus andou só, mas não se isolou em si mesmo. Porque uma coisa é você andar só, sem viver a solidão. Tem gente que vive acompanhado e é refém da solidão. E Jesus estava com a alma triste. Sabe o que ele faz? Chama Pedro e Tiago para dentro do Getsêmani e diz: fica aqui, que eu vou falar com vocês. Minha alma está profundamente triste. Eu estou com pavor, estou com medo, estou em agonia. Não saiam daqui. Eu não quero nada de vocês. Eu só quero vocês. É Jesus ensinando que pessoas curam pessoas. Pessoas aquecem pessoas. Pessoas fortalecem pessoas. Pessoas animam pessoas. Então não optam para o exclusivismo, porque a Bíblia vai ensinar o sábio Salomão: melhor é serem dois do que serem um, porque se um cair, o outro te levanta. Deixa eu lhe dizer algo aqui, querido. Você está aqui provavelmente me ouvindo, e você pediu para ouvir a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus, e Deus silenciou. Mas você está aqui motivado porque alguém chegou para você e disse assim: não desanime, vai em frente, Deus é contigo, isso vai dar certo, não olhe para trás, olha, isso aí tem a bênção de Deus, Deus vai te usar para isso aí. Você vai ser o grande instrumento para fazer a diferença, porque alguém chegou do teu lado e disse assim: vai, estamos juntos, eu vou levar esse fardo contigo, você não está sozinho, vamos lá, vai dar tudo certo, isso vai chegar ao propósito, tudo isso vai passar. É o que a Bíblia está dizendo: melhor do que ser dois, do que um, porque se um cair, o outro vem e... Mas se estiver sozinho, quem o levantará? Ele tombará sozinho. Quem o levantará? Muitos estão hoje nas cinzas, porque não preservou o seu companheiro, abriu mão de pessoas fiéis, pessoas que eram o bálsamo deles. Tem momento na vida que a gente não quer ouvir nada da pessoa, a gente só quer que ela esteja ali, só quer que ela só nos ouça, para a gente descarregar tudo, e ela chegar e te dar aqui o ombro, chore. A gente só quer isso. Aí abre mão dessas pessoas. Entende agora quando Jesus na grande comissão mandou ir de dois em dois? Porque é um ajudando o outro, é um animando o outro, é um fortalecendo o outro. Olhe para Atos 16, se Paulo ou Silas está um dos dois sozinho na prisão, mas os dois juntos, vamos orar. Não, vamos cantar. Não, vamos orar agora. Não, agora a gente canta. Não, agora a gente ora. Um estimulando o outro. Um estimulando o outro. Glória a Deus.
Tem pessoas que Deus coloca perto de você que são os remédios de Deus, são o bálsamo de Deus, são o tônico de Deus, que você está dizendo, Deus fala comigo, e Deus está usando os lábios dela para falar contigo. Aí você, Deus, me dá um sinal da sua presença. Você ia cometer uma loucura naquele dia, e ela chegou e não deixou você fazer, negociar, tomar decisão, ir naquele local, porque ficou ali com você. E quando você terminou, você desiste de tudo, e foi o grande livramento. Aquela pessoa é o remédio de Deus, é a bênção de Deus. Não abandone seus companheiros, porque nos momentos mais doloridos da tua vida, são elas que vão estender a mão. Nos momentos mais críticos, são elas que vão dizer, não estás sozinho, conte comigo. Você vai ter vontade de largar, desistir, ela vai dizer assim, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Deixa eu mostrar isso aqui na Bíblia, para você não pensar que é coisa da minha cabeça. Eu vou mostrar isso aqui, tudo que eu estou falando, eu vou mostrar isso para você num salmo que você conhece muito. Um salmo que você conhece muito, que é o Salmo 46. Só o início, só a parte A, para você entender o que é a importância de um estar motivando o outro. Nós temos a tendência de dar paternidade desse salmo a Davi, mas não é Davi, não é um cantor, são vários cantores. São os filhos de Coré que estão cantando, são vários. Veja que eles não dizem assim, Deus é meu refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Eles todos cantando numa uníssona voz estão dizendo, Deus é nosso, Deus é nosso, Deus é nosso. Sabe o que significa isso aqui na prática? Sabe o que significa na prática? Pegar esse exemplo aqui, ó. 2, 4, 6, essas 7 pessoas aqui na frente, aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? São 7 pessoas com 7 problemas, com lutas distintas que ninguém sabe. Aí cantando, um com vontade de desistir, o outro com vontade de abandonar o emprego, outro com vontade de abandonar o ministério, outro com vontade de largar tudo, outro com vontade, tudo que é ruim. Aí de repente começa a cantar um, olha para o outro, Deus é nosso. Aí ele canta, olha para a menina, Deus é nosso. A menina olha para a irmã, Deus é nosso. A irmã olha para ele, Deus é nosso. Ela olha para ele, Deus é nosso. Olha para ele, Deus é nosso. Aí daqui a pouco estão os 7 numa só voz. Deus é nosso, Deus é nosso, Deus é nosso. Para que desistir? Deus é nosso. Por que parar? Deus é nosso. Por que se entregar? Deus é nosso. Por que se render? Deus é nosso. Não vai falir, Deus é nosso. O casamento será restaurado, Deus é nosso. Meu ministério terá êxito, Deus é nosso. A família estará ao redor da mesa, Deus é nosso. Essa empresa vai prosperar, Deus é nosso. Esse negócio vai dar certo, Deus é nosso, Deus é nosso, Deus é nosso, Deus é nosso. É o que Elias não fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu fosse um emocionalista, um manipulador de auditório, para ver vocês em êxito, eu ia dizer, diga para o teu lado aí, ó, diga, Deus é nosso,
Vira para o outro, Deus é nosso. Não, mas não faça isso, não peça, não faça porque eu estou pedindo. Eu disse, se eu fosse um manipulador de auditório, faça isso. Agora, se o Espírito Santo mandar em você, é contigo. Porque eu estou pedindo, não faça. Mas provavelmente tem alguém do teu lado precisando desta palavra. Deus é nosso. Você não está sozinho. Eu estou 1h30 ministrando a palavra de Deus para vocês. A gente ainda vai chegar no versículo 8. Então, 1h30 ministrando a palavra de Deus, liberando a Bíblia para vocês. E até dei uma segurada aqui para vocês. Poderia estar todo mundo agora, Deus é nosso, Deus é nosso. Você não está sozinho, Deus é contigo. Não levanta essa cabeça, esforça-te, tenha bom ânimo. É um estimulando o outro. Mas olhe para mim aqui, porque é uma escola bíblica e vocês precisam ter comprovações visíveis do poder profético, eficaz e miraculoso da palavra de Deus. Então olhe para mim aqui, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, e se Deus está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é a verdade, ele mesmo dará um sinal visível da sua gloriosa presença neste lugar. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Aí no mover de Deus, você fica livre para você fazer o que você aprendeu, para você dizer, essa pessoa está ao lado aí do seu lado, olha, não desista, Deus é fiel, Deus está contigo, ou Deus é nosso. Então a partir de agora,